estimados confrades da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, queridos confrades da Academia Paraibana de Letras, meus familiares aqui representados por Maria e Rodrigo, que estão lá fora, meus amigos que aqui vieram hoje participar da confraternização da nossa entidade cultural voltada para as letras jurídicas do Estado. E eu aproveitei esta oportunidade para lançar o livro José Lins do Rego, 2 estudos. O governo do Estado da Paraíba deliberou chamar este ano de Ano Cultural José Lins do Rego, para homenagear aquele que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores prosadores da língua portuguesa, nascido aqui em Pilar no ano de 1901 e que estaria, portanto, desde junho, completando 120 anos do seu nascimento. E quando eu digo que José Lins do Rego foi um dos maiores prosadores de nossa língua, eu digo porque o Brasil é um dos maiores países que falam no mundo a língua portuguesa. E hoje você sabe, quando estuda, que Zé Lins é lido na Rússia, na Coreia do Norte, nos Estados Unidos, em toda a Europa e no Brasil. E esse mérito ele o tem por causa do valor de sua obra. A nossa Academia Paraibana de Letras, presidida pelo querido amigo que aqui me prestigia, Severino Ramalho Leite, e acompanhado de meu querido irmão Salles Galdêncio, do meu querido confrade Helder Moura, também associou-se a esse evento. Inclusive celebrando seus 80 anos de existência como entidade cultural da maior relevância no Estado. E o faz, inclusive, com o apoio da Fundação Joaquim Nabuco, que vai lançar uma revista, um livro, com artigos de vários confrades da APL. E estimulado pela querida ensaísta, crítica literária e escritora de escola Ângela Bezerra de Castro, eu resolvi participar desses 2 grandes acontecimentos da cultura do meu estado e do Brasil, escrevendo sobre José Lins do Rego Cavalcante. E ao fazê-lo, terminei fazendo 2 estudos e mais uma explicação inicial, com algum verniz de literatura, até a justificar minha presença nessas entidades culturais, que se dá mais pelo amor que tenho às letras, à cultura e à arte. Tudo bem. E digo que não consegui reler tudo de Zé Lins, que conheci na minha juventude, mas que li boa parte de sua obra. Reli seus 5 primeiros romances, que a crítica integra e considera como um romance só. O Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Moleque Ricardo e o Zinho. Fiz uma releitura rápida também do livro de minha predileção, porque do tempo do meu vestibular, Fogo Morto, que é considerado como sua obra-prima, mas que, ao meu sentir, não faz parte do que se chama de ciclo da cana-de-açúcar como um romance só. Porque Zé Lins, paraibano que era, quando chegou no Rio de Janeiro e vivendo a sua glória literária, recebia críticas, porque diziam: Zé Lins não é a rigor um grande romancista, ia ganhando prêmios nacionais, e diziam por despeito, porque ele provinha do estado pequeno.
E ele, para calar a boca desses gritos impenitentes e impiedosos, ele produz sua obra de arte, que é Fogo Morto, e é apontado pela crítica em todo o mundo como um dos grandes romances da literatura universal. Eu também reli Zé Lins. E dizia o mestre Alfredo Coutinho, salvo engano era Alfredo Coutinho, que a obra de ficção tem vários elementos. Um dos elementos são os personagens. Porque, diferentemente de outras formas de narrativas, como conto, como a história mesmo, a narrativa histórica, eu estou aqui diante do grande historiador Renato César, como a biografia, há referências à crônica, a personagem da realidade. O que vai distanciar, o que vai distinguir, o que vai diferenciar a obra de ficção dessas outras narrativas é justamente a criatividade e a imaginação do escritor, que passa a inventar. Outro dia, encontrando Helder, quando de sua posse na nossa Academia Paraibana de Letras, na presença do grande intelectual e escritor também, Gilvan Freire, ele dizia: vocês já estão mentindo aí. Eu disse: como todo bom escritor, tem que mentir um pouco. E por isso um dos grandes gênios da literatura da Paraíba, que foi Ariano Suassuna, dizia que amava o mentiroso. Não é verdade? Porque o mentiroso é imaginoso, ele tem imaginação e ele cria. Theo, apenas um ligeiro à parte. Pois não. A crônica de hoje, publicada no suplemento Opinião de Abelardo de Orelha, vai ser exatamente esse título: Verdades e Mentiras. Verdades e mentiras. E aonde está a verdade e onde está a mentira? Essa é uma pergunta que inclusive inquietou o maior de todos os sábios, o meu Salvador Jesus Cristo. Que é a verdade. É a verdade. É a pergunta difícil. Porque até onde se diferencia o que é realidade do que é imaginação? Então todo grande romancista, escritor, novelista, contista, fabulista, ele vai buscar nos depósitos de sua memória a inspiração para descrever seus personagens. Isso vem desde o tempo, como dizia Helder no discurso dele, em que o homem se sentava ao derredor do fogo para contar histórias e gerar aquela comunhão que fez prosperar a civilização humana. Isso vem desde lá. E na antiguidade, quando se fazia a mitologia, quando as religiões faziam a história sagrada, existiam os mitos e os heróis sagrados, os semideuses, fadados simples ao sucesso, porque tinham uma conexão direta com o mundo transcendental. Eles podiam receber, no enfrentamento dos desafios que se lhe apresentavam, eles podiam receber a ajuda decisiva dos seres transcendentais dos deuses. Mas o homem começou a separar, e eu não sei se ele está certo, eu penso que não, a transcendência da imanência. E hoje nós não temos mais semideuses nem mitos. Hoje nós temos heróis destinados ao fracasso, heróis complexos, como dizia o crítico húngaro George Lukács. Todos destinados ao fracasso, porque eles não têm mais o socorro do mundo transcendental. No tempo da mitologia era Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Hércules era filho de Deus, Zeus, ele enfrentava tudo e vencia. Era Moisés separando o mar na história sagrada, para que o exército judeu passasse e não pudesse ser destruído pelos egípcios. Hoje não. O homem luta e enfrenta os seus desafios sozinhos. E os desafios são tão grandes que ele se sente um ser solitário, complexo e nem sempre tem coragem de lutar. Essa é a teoria.
que diz que os personagens de hoje são personagens complexos e destinados ao fracasso. E George Lucas, num bonito livro, A Teoria do Romance, ele diz que o herói Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, é um herói do idealismo abstrato. Age muito e pensa pouco. Enfrenta os moinhos de vento, mesmo sabendo que vai se esbagaçar, porque ele vive fora da realidade, no idealismo que faz com que a realidade e a loucura se misturem. E ama Dulcineia. E ama Dulcineia como aquela mulher maravilhosa, e o cavalo rocinante como se fosse um grande cavalo, um cavalo magro, esquálido, acabado. Mas na cabeça dele, aquela era a realidade dele, era a realidade da imaginação distanciada da realidade. Mas tem a algidez de Sancho. E Sancho junto, mas também chegava a ser exageradamente realista e por isso interesseiro, pensava só no governo da ilha, mas o Sancho de vez em quando se deixava levar pelo idealismo e pela loucura de Dom Quixote e termina governando a ilha, né? A gente se entende, e termina governando a ilha. E vai atrás do Dulcinea para saber se Aí ele disse que também tem, e usa até um personagem de Goethe para dizer que tem o herói do idealismo da desilusão. É aquele que se acomoda, viu, Helder? É aquele que sabe que é muito difícil vencer e prefere se acomodar a enfrentar os embates da vida. Aquele herói também. Existe um outro herói. O herói da maturidade viril. Aquele que procura conciliar o idealismo e a realidade. Ele se acomoda por vezes, mas há momentos na vida dele que ele decide enfrentar tudo, mesmo sabendo que tem grande possibilidade de perder. Porque por vezes ele surpreende e consegue a vitória, trazendo uma grande contribuição para o desenvolvimento da civilização humana. Ele dá exemplos desse também na literatura universal. E eu vejo na obra de Zé Lins do Rego os 3 exemplos, quando analiso um romance do declínio da cana-de-açúcar e fogo morto. Eu vejo o herói do idealismo abstrato na figura do capitão Vitorino Carneiro da Cunha, lutando incansavelmente em defesa dos oprimidos. Enfrentava o cangaço, enfrentava o poderio do grande senhor de engenho, enfrentava a polícia e o governo, mesmo para perder. Era levado, às vezes, ao ridículo pela molequeira dos engenhos. Mas eles começam a admirá-lo pela bravura, pela coragem, pelo idealismo. E no final do livro ele termina sendo engrandecido. Vejo na figura de Carlos de Melo. Carlos de Melo, um neto do coronel José Paulino, dono de 8 engenhos, chefe político na região. Carlos de Melo, o herói do idealismo da desilusão. Sonha muito, queria suceder o avô, ser um chefe político, ser um grande líder, mas não tem coragem de lutar. Se acomoda. Deixa de lutar até pelo que é mais sublime na vida do homem, que é o amor. Ele abdica do amor de Maria Alice, com quem viveu um grande idílio, porque não tem coragem de lutar pelo seu amor, prefere ficar dentro de uma rede e se entrega. Ele é o herói do idealismo, da desilusão. E vejo no moleque Ricardo. O moleque Ricardo, descendente de escravos. O herói da maturidade viril. Ricardo não se acomoda. Ele não quer ser só um moleque de recados do senhor de engenho. Ele foge em busca de uma vida melhor no Recife. Chega no Recife e se desencanta com políticos que não eram muito honestos e que o envolvem numa greve e depois o abandonam, e ele vai para Fernando de Noronha, preso. Isso é um livro do moleque Ricardo. E Fernando de Noronha sofre quando se liberta, volta para o Recife. E aí já prossegue em usina a mostrar a continuidade de um romance só nos 5 primeiros do ciclo da cana-de-açúcar.
quando ele chega no Recife, ele continua a se desencantar, porque ele vê que na miséria do Recife havia uma miséria, na miséria urbana, uma miséria maior do que aquela miséria que existia lá na Cabroeira do Engenho, nas senzalas do Engenho, onde o senhor de engenho tradicional e antigo era mais humano do que o grande industrial do mundo moderno, o grande comerciante do mundo moderno, que bota o capital acima de tudo e que se esquece de que o capitalismo é um grande regime, quando não se esquece da fraternidade humana que deve conduzir os cidadãos. E ele, Ricardo, decide voltar, pega o trem e volta, pensando que vai encontrar aquele mundo da sua infância. E o que ele encontra lá é o engenho decadente, sendo engolido por um engenho engolido pela usina que o tio criara. Seu Juca, não, era Juca de Melo, o tio dele. Ele vendendo a terra ao tio. E o povo sofrendo. E ele, a princípio, quer se revoltar de novo. Ele que já lutara nas greves do Recife. Mas ele termina se acomodando, porque ele sabia que era um desafio muito grande, que ele não poderia vencer. Ele vai trabalhar, ele tem alguma leitura. Ele vai trabalhar no barracão da usina. Trabalha lá no barracão da usina. E lá ele vê se surgiu uma seca, a seca que sempre faz sofrer o povo do Nordeste. Ele vê a seca aparecer, a migração dos moradores do Agreste para a região dos engenhos da beira do rio, que começava a secar também. E a usina que já lá estava instalada, já com a usina maior que tinha engolido a usina menor, implantar o sistema do barracão, não pagava os direitos sociais do homem trabalhador, escravizava o trabalhador, porque não pagava o salário e pagava os dias de serviço com os mantimentos necessários a suprir as primeiras necessidades. E ele começa a se revoltar, mas se conteve. Ele tinha casado, inclusive, com a irmã, ele que já ficara viúvo no Recife, tinha se casado com a irmã do gerente do barracão. E o gerente do barracão chama do município de Santa Rita um pistoleiro para tomar conta do barracão e impedir que o povo saqueasse o barracão para comer, porque havia fome. E um dia ele está dentro do barracão, ele está no barracão com um capanga que vinha, com todos armados para resistir a bala se alguém tentasse entrar. Mas ele começa a ver o grito de aflição do povo que passava fome. E ele que estava naquele momento de desilusão, ele começa a reacender dentro do coração a chama do idealismo que movimenta a civilização para as suas grandes mudanças. Ele pula o balcão do armazém, abre a porta e leva um tiro pelas costas. O administrador disse: ele está louco, o moleque está louco, e atira dele. Mas ele abre o barracão e o povo entra e sacia a fome. E ele é conduzido para a cama pobre da mãe Avelina, da mãe dele, onde morre com um olhar andando, os olhos andando de um lado para o outro, mas com um brilho diferente, que era o brilho do ideal. Porque ele se é, na obra de Zé Lins, o personagem do romantismo viril, aquele que transforma a civilização humana. É essa a obra que nós analisamos, uma obra que tem dentro dela, a nós que somos bacharéis em direito, somos operadores de direito, histórias de crimes, que pode ser analisada à luz da literatura e do direito. Tem muitos crimes contados ali, mas uma obra que deve ser homenageada nesse ano dos 120 anos do nascimento de Zé Lins do Rego, para que nós possamos contribuir para preservar o patrimônio cultural e espiritual desse nosso estado, a Paraíba, que se destaca tanto no cenário do Brasil. Esse livro trouxe para meus amigos, esse livro recomendo aos paraibanos, para que nós possamos divulgá-lo. Me impressionei, dizia Salles,
andei nas livrarias de Brasília e de João Pessoa. É raro você encontrar uma livraria que ainda tenha um desses 12 romances de José Lins do Rego. É hora até das entidades governamentais estimularem a republicação desses livros para manter a cultura do nosso Estado. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a presença de vocês ao lançamento do livro.